Bem-vindos a mais um Papo Mentora aqui no YouTube e em todas as outras plataformas, né? Que a gente já sabe, aquele papo que a gente sempre tem no Instagram, agora de forma estendida por aqui. E hoje eu vou receber uma pessoa extremamente... Nossa, nem posso dizer, ela é a própria luz, né? Ela é iluminada, ela é pra cima. E a história dela é o que inspira muitas e muitas outras empreendedoras, mulheres periféricas, e faz a transição de carreira para muitos ser fichinha, porque ela já foi em inúmeros e inúmeros papéis e todos eles ela arrasou, mostrando que ela é muito uma mulher arrochadíssima daqui do Pernambuco. Com vocês, Luz. Oh, Suzane, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e falando para todas as suas seguidoras do canal. Mostrando que é possível, sim, a gente ter várias profissões e ser o que a gente deseja ser, desde que verdadeiramente a gente acredite e a gente consegue. Ai, meu Deus, eu disse aqui vocês que ela é muito arrochada, gente, sério, eu tô muito emocionada. Eu admiro a Luz, porque nós temos pessoas próximas, amigos e parceiros juntos, e para mim ela tá aqui nessa mesa, nesse lugar aqui, conversando com vocês, é uma grande honra, sério. Ai, emocionada. Luz, sejam muito bem-vindas novamente. Hoje o papo a gente vai direcionar muito pela sua história. Então, assim, nada que eu perguntar vai ser mínimo do que você já representa, Jesus. Vai ser muito massa. Mas para quem está agora nos ouvindo e que vai estar inspirando essa mulher, principalmente nesse mês de março, dedicado às mulheres arrochadíssimas, por isso que a gente iniciou nesse novo projeto do podcast Papo Mentora. Como foi o teu começo, Luz? Tu nasceu na comunidade tão periférica, poucas oportunidades, e hoje chegou a ser uma grande empresária, palestrante e escritora. Gente, ela é mentora também de empresárias. Então, assim, como foi o início? O início foi... Eu tinha apenas 8 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. Nossa, ela é igual a mãe, começou cedo. 8 anos de idade. E aí eu comecei como catadora de reciclável. Eu precisei catar latinha, papelão, vidro, e junto com meu pai eu criava porcos e catava reciclável e levava até o ferro velho para vender. Eu fui criado como um menino, muitas pessoas não sabem disso, porque meu pai gostaria muito de ter um filho homem. Nossa! Como não veio, ele acabou me criando como um menino. Então, gente, 2 vezes mais forte. Firma o que eu falei, a mulher é fortíssima. E aí eu aprendi muitas atividades, né, masculinas e tal. E depois disso, aos 10 anos de idade, meu pai teve uma crise de esquizofrenia e enlouqueceu. Nossa. E eu precisei fazer o papel realmente de provedor da casa, ajudando a minha mãe a criar os porcos e catar reciclável para que a gente pudesse sobreviver. Então, daí já começou o empreendedorismo sem que eu nem soubesse. Não tinha nem sabido que nome era esse, mas já estava fazendo. Mas já estava fazendo. E aí tinham muitas revistas que, como até hoje tem, Demilos, Natura, Hermes, então tudo que eu via pela frente de revista, de cosmético, eu já comecei a vender. Vendia muito, né? As amigas da escola, para os vizinhos. Então, fazia aquele porta a porta mesmo, né? O porta a porta. E aí a gente saiu, sempre fui no ramo de vendas. Tanto é que hoje eu tenho um livro que é Vender Minha Arte, onde eu conto também a minha história. Então, aos 10 anos de idade aconteceu esse episódio e eu tive que assumir aí o papel de provedor da família e ajudar a minha mãe nisso. Mas aí a vida continua e eu continuei estudando e senti o desejo de ser professora de educação infantil. E eu fiz o magistério. Por que esse amor pela educação? Me conta, porque eu sou professora e eu sou apaixonada. Eu falo que é um vício. Porque eu sou filha de pais analfabetos. Meus pais não sabem nem ler, nem escrever. A minha mãe também. E minha mãe é uma dona de casa. Então, eu queria muito aprender a alfabetizar. E aí eu comecei alfabetizando e trabalhando na escola da minha comunidade, em Jardim Fragoso, onde eu moro há 40 anos. Continua morando na comunidade? Continuo morando na comunidade. Assim, gente, eu sou paraibana, nasci na Paraíba, mas com poucos dias de vida. Nossa, com tantos prêmios que ela... Minha gente, ela já recebeu vários prêmios aqui em Pernambuco, inclusive, na OAB, das mulheres
do Brasil, várias e várias, e não é pernambucana. Não sou pernambucana, eu sou paraíbucana. É um pouquinho de Paraíba com pernambucana. Então, eu queria muito saber alfabetizar. E aí foi onde eu fiz um magistério e comecei a trabalhar. Trabalhei pela prefeitura de Olinda durante 4 anos, alfabetizando na escola da comunidade e crianças da comunidade. Legal. Mas aí o desejo era maior. Queria tanto, sabe, cuidar mais das pessoas. E aí eu senti o desejo de ser técnica em enfermagem. Então, a educação levou à saúde. Da educação. Já tivemos a primeira transição de carreira, gente. Vocês sabem. Primeira transição de carreira. E a gente vai falar muito com a Luz hoje. É um papo que os meus mentorados me trazem muito, né? Que é mudar, desafiar, trocar de profissão. Hoje, com tantas possibilidades que o mercado nos reserva, Luz, com tão poucos anos de idade, já mudou 2 vezes já de profissão. Isso. E aí eu fui ser técnica em enfermagem, onde eu trabalhei com médicas, pneumologistas, dermatologistas, sabe, auxiliando em pequenas cirurgias, em exames. O cuidado, né? O cuidado com as pessoas. E eu atuei como técnica de enfermagem, tirei o meu Corém durante 4 anos. Mas o desejo de fazer mais uma transição, assim, chamava muito. Meu Deus, a mulher não para. Também dizem que eu sou acelerada, mas vocês não conhecem a Luz. E aí eu senti o desejo de fazer concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E aí eu passei... Que a gente sabe que é uma profissão muito desafiadora, principalmente para nós mulheres. Sim. Desafiadora porque você tem que manusear uma arma, porque você tem que ter uma voz, um posicionamento na hora de ocorrência muito diferenciado, onde você tem que ter postura ética. Então, a gente é cobrada 3 vezes mais por estar com aquela farda, né? Pois é, 3 vezes mais você é uma representação do Estado. Então, eu atuei como sargento da Polícia Militar durante 14 anos. Nossa, uma vida, gente. Uma vida. Uma vida. E muitas pessoas travam aí. Travam porque o medo de ir para uma outra profissão. E a gente vai falar disso mais tarde, né? O medo de ir. Como, né, fazer isso de forma leve, sem tanta cobrança. Esse medo de dizer assim, do novo, porque o novo assusta, né? E hoje... Eu acho que é o maior medo, é porque as pessoas não querem o novo. Estão tão acostumados, às vezes, aquele conforto, não é? Tá tudo bem, é do jeito que sempre foi. E aí perde oportunidades incríveis. Pois é, né? E hoje eu estou aqui como empresária, palestrante, escritora, mentora de mulheres mentora também, eu falei aqui. Tem muitos empreendedores, né, e mulheres que gostariam de empreender dentro das plataformas de venda, Shopee, TikTok. E não sabem ter loja como. online e não sabem como. E hoje eu ensino essas mulheres a colocar os seus negócios no online, nas vendas. E aí, graças a Deus, assim, agenda lotada. Muitas mulheres me procuram e eu fico muito feliz com o resultado das minhas mentoradas. Ai, que orgulho. A gente sempre fica, né? Toda mentorada que a gente vê. Isso é um sentimento também muito da educação. Muito. Muito. Assim, eu acho que quem é professora, eu falo assim, quem entende o poder que a educação pode transformar pessoas, transformar vidas, sabe que quando a gente vê uma pessoa superando suas expectativas, viajando, voando, assim, eu falei assim, nossa, minha missão aí, meus 5% de contribuição para o mundo deu. E a mentoria, ela é algo muito parecido com isso, porque muitas mulheres, né, que eu acho que é o seu maior público, né, feminino, o meu também, isso. Mesmo mentorando maravilhosos arrochados aí pelo Brasil na área de carreira, né, junto projetos, líderes, mas acaba que a gente tem essa relação próxima, porque a gente viveu com as mulheres, né, a nossa realidade, o nosso olhar acaba sendo diferenciado. E muitas não sabem por onde começar. Pois é. Agora, as seguidoras que estão nos acompanhando nesse momento, né? O que diria para uma criança que você olha, preta, periférica, de pais analfabetos, catadora de reciclável? Se nunca. Você imaginaria que hoje, né, estaria na posição que eu estou? Então, se eu conseguir, muitas pessoas podem conseguir, porque o início foi o mais improvável possível. Eu sou um improvável. Né? Eu escutei isso. Você, às vezes, é 1%. Você é 1%. Eu sou um improvável. Como é que uma menina preta, de pais analfabetos, que só conseguiu ser alfabetizada na 4ª série, né, aos 9 anos de idade, hoje se tornou um empresário, uma palestrante, uma escritora? Então, é você acreditar. Sim. É acreditar e fazer acontecer também. Né? Eu falo que a gente, do céu, só vem bênção e chuva
Mas na Terra a gente constrói as coisas concretas, né? A realidade concreta. Então, assim, não dá para só ficar esperando chuva cair se a gente também não correr atrás, não criar essas estratégias, né? Não direcionar, tipo, a nossa mente, né? Quem não segue a luz, tá, gente? Ela vai deixar aqui as redes sociais dela, mas ela sempre dá umas pílulas, assim, de empreendedorismo que eu adoro. Porque, assim, às vezes a gente precisa daquele tapinha, sabe? De dizer, ei, eu já fui treinar, você não foi. Eu já fui lá estudar, me aperfeiçoar. Então, ela está sempre no curso, ela está sempre se atualizando. Por quê? Porque ela sabe que não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Você sempre tem que sair da zona de conforto. Às vezes você está na zona de conforto e você não consegue ir para um outro nível por conta disso. Então, não tem como. É livro, vídeo, cursos que você tem que procurar. Quantos livros foi lido esse ano? Ah, eu não li nenhum. Quantos cursos você fez? Nenhum. Quantas mentorias? Nenhuma. Então, você não vai ter resultado diferente se o seu comportamento não for diferente. Você só vai ter resultado diferente se você sair dessa zona de conforto e conseguir fazer movimentos diferentes. Então, eu sempre coloco isso, né, para todo mundo que começa a empreender, que quer fazer até a transição de carreira. Então, você tem que olhar, saber, principalmente para onde você quer chegar. Não, o que eu quero? Não, eu não quero nada, então tá tudo bem. Primeiro ponto é entender o que a gente quer, né? Eu falo sempre assim, não adianta técnica, ferramentas ou 300 diplomas se a gente não sabe o que fazer com eles, se não direcionar a nossa força, o nosso olhar, de um olhar estratégico. Exatamente, você tem que saber onde você está e para onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, tanto faz, mas você precisa Qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, né? Como a Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Mas você tem que ter muito claro, eu não quero ficar onde eu estou. Eu nasci preta, periférica, pobre, filha de pais analfabetos, mas eu não quero continuar nessa situação. Eu quero ir para um outro nível. Então, o que fazer? Como eu posso fazer isso concreto, né? Porque a gente sabe que a sociedade dela já é desigual. Então, se eu for esperar, né, que as coisas mudem e fiquem na realidade perfeita, eu sempre vejo lá, mas eu escuto assim as pessoas que não querem se aperfeiçoar, não, mas o trabalho tá puxado, tá, o ritmo tá acelerado. Mas eu falei, tá, mas você vai esperar a oportunidade perfeita para você fazer? Investir em você? Porque não é a empresa que vai investir em você. Eu fico sempre pensando assim, às vezes a galera espera que o líder, né, olhe para você e fale assim, Luz, você vai ser uma grande líder aqui dentro, tem um caminho enorme para você. Vai ter gente que vai fazer isso, mas na maioria das vezes eles não vão fazer. Então, se você não correr atrás de desenvolvimento dentro das empresas. Isso. Então, assim, você tem que olhar para você e principalmente... E hoje tem tanta mentoria que antes não tinha, gente. Hoje pessoas dispostas a ajudar. A ajudar. E a mentoria é tão importante porque ela vai fazer você economizar tempo, dinheiro e estudo, porque a pessoa já passou por tudo aquilo que você passou. É acelerar, né? Que você vai passar. Então, vai acelerar, você vai ter um resultado muito maior em pouco tempo. Então, você economiza muito tempo quando você coloca uma mentoria na sua vida. E as pessoas têm que entender que isso não é um gasto. Isso é um investimento. Você está investindo na sua carreira. Eu escutei isso, uma mentorada minha, ela disse, não, mas eu estou fazendo uma mentoria, tinha uma mentoria técnica que eu indiquei para ela, mas eu já estou com você. Eu falei, veja, eu não fiz só apenas uma mentoria. Eu não estou aqui apenas a partir de um resultado, né? A parte de técnica, de aperfeiçoamento, nunca é demais. Então, assim, você não pode achar que, tipo, aqui, cheguei em tal lugar, beleza, estacionei. E eles ficam muito perdidos, não sabem por onde começar. Gente, definir um público-alvo é muito importante. Você saber para quem você quer direcionar o seu produto, o seu serviço, né? O serviço que você presta para quem? Você tem que ter clareza do que você está fazendo, né? Suzana, eu quero ir para uma outra carreira, mas o meu público-alvo vai ser esse. E aí, quando você tem essa clareza, você vai para um outro ponto, que é uma pesquisa de mercado. Você consegue dados, né? Isso. Direção, da onde você vai gastar sua energia para fazer isso. Onde é que eu vou gastar minha energia, né? Faz uma pesquisa de mercado e como é que o mercado está atualmente na área que eu quero atuar. Como é que é a aceitação do público que eu quero? Né? Quem são Tem as pessoas? Tem estratégia para isso, né? As pessoas acabam saindo da informalidade, né? A gente está falando aí de números de empregos que a gente trabalha, mas você começou a falar sobre a reciclagem, né? De ajudar em casa. Mas quando isso vai começando a ser profissional, a gente precisa pensar de forma estratégica, achar que precisamos de ajuda,
né? Entender que você não tá sozinho, você também não precisa ser a Xena guerreira, mulher, para resolver tudo. Não, tem pessoas que podem te ajudar nesse caminho, sabe? Então, é muito gratificante. Principalmente nós mulheres, que não podemos, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo, esposa, filho, trabalho, então quando Os pratinhos equilibrando aqui. E aí a gente vai dando conta de tudo, né? A gestão de tempo, mas inclusive na gestão de tempo a gente orienta de como essas mulheres podem gerir melhor isso, como é que elas podem se organizar melhor para que elas consigam ter uma agenda que encaixe tudo, Isso. né? E que ela viva, né? que ela no viva. processo. Que as pessoas esquecem também de cuidar, que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter vida. E aí, tu puxando esse assunto, tu acabou falando muito que essa tua versão empresária, que hoje é super reconhecida, né? Principalmente no Pernambuco e regiões, mas também, gente, já apareceu na mídia nacional, pequenas empresas, grandes negócios. Como é que tu se sente que a tua história, ela ultrapassou a fronteira territorial e muitas pessoas que se seguem pelo Brasil te acompanham e te inspiram? É porque hoje o público de sacoleiras ainda é bem grande. Sim, né? Quem nunca foi para Caruaru? E para quem não conhece a história, eu comecei vendendo 6 peças de porta em porta como sacoleira. Eu já ainda atuava como sargento da Polícia Militar. E já vendia? E já vendia. Peguei R$232 e aí comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta. E no fiado, e sem maquineta. Não façam isso, seguidoras, por favor. Por favor, nunca. Fiado porque não. Depois você tem que ter um posicionamento muito forte para virar esse jogo. Inclusive, criei estratégias para que as sacoleiras do Brasil todo possam sair da caderneta de fiado, porque ainda é uma realidade para muitas, e elas possam de verdade ter um posicionamento. As amigas de manhã que escutam, vocês vão ver isso, viu? Por favor. Uma estratégia para que elas olhem, negociem esse caderno de fiado, porque elas têm a falsa impressão de que se elas não venderem fiado, elas não vão vender. Não vão conseguir. E isso é mito. E aí fica fidelizando aquele cliente nos 50, nos 50 ali. Exatamente. E não cresce. E depois disso, eu abri a minha primeira loja na sala da minha casa, porque muitas ficam esperando estar pronta. Isso. Momento perfeito. Eu quero ter uma loja linda, eu quero ter uma loja no vidro, eu quero ter meninas maquiadas. Eu quero primeiro ser uma grande empresária para depois vender. Não, gente, não coloca, como a gente diz aqui no Nordeste, a carroça na frente dos bois. Né? Começa primeiro. Então, eu abri na sala da minha casa, primeiro. E aí, no dia da inauguração, não veio ninguém. Nossa. E aí, a tua autoestima, como é que ficou? A gente fala muito aqui sobre a nossa síndrome da impostora que bota a gente na saia, deixa a gente nervosa aqui, como eu. Eu fiquei arrasada. Porque eu preparei tudo. Eu comprei manequins usados. Eu comprei uma bancada de vidro. Né? Eu investi. Eu fui pro cheque especial, minha gente. Eu fui pro cheque especial. E eu sujei meu nome para realizar um sonho. E não veio ninguém. Mas aí tem uma característica empreendedora que grita muito na gente. A persistência. Ela não desistiu, gente. Não desisti. E aí eu continuei vendendo na sala de casa e voltei a vender de porta em porta. E eu visitava as clientes, marcava horário, porque muitas trabalhavam o dia todo e só podiam ver à noite. Então, tipo, você levou a sua loja para elas. Isso. E era assim, Luz Moda Express, é a loja que vai até você. Então, já tinha até o Jingo, o Xango. E aí eu levava. E só depois os clientes foram aparecendo e eu abri o atacado. Interessante que eu encontrei outras mulheres que gostariam também de revender. Luz, como é que eu faço Nesse contato vendendo de porta em porta. E as clientes vindo até a mim, disseram, por que você não vende no atacado? Porque eu também gostaria de ser sacoleira e vender de porta em porta. E aí, já começou a inspirar aí os pequenos negócios da região a dizer assim, não, eu posso fazer igual a Luz. E aí eu abri o atacado. E eu comecei a vender para sacoleiras do Brasil inteiro. Tem um depoimento de inúmeras mulheres que conseguiram sua independência financeira, abriram suas lojas, sabe? Umas casaram, outras compraram carro, casa. E eu fiquei muito feliz, sabe? Tá vendo aquela sementinha que eu plantei ali no meu porta a porta, gerou resultados no Brasil inteiro. Mas alguém precisou começar. Exato. Alguém precisou começar e não precisou começar com muito nem com muitas peças. Eu precisei começar com R$232, com 6 peças de porta em porta, para encontrar outras mulheres que tivessem o mesmo sonho
e que também pudessem ter essa liberdade financeira que hoje eu alcancei. Então, isso é muito bacana. É muito inspirador, né, gente? Assim, de fato, ela conseguiu não só modificar o espaço que ela vivia, na realidade social, e ainda conseguiu viver outras realidades sociais. Acho que isso é muito transformador, quando a gente vê e fica... Nossa, cresceu além de mim, né? A luz hoje, ela não é apenas a luz, né? É todo o ecossistema. Tem muitas luzes por aí. Exatamente, é as estrelinhas que estão nos acompanhando. E aí, mesmo você crescendo, você comentou agora, né? Que continua na mesma comunidade que nasceu. E eu sei que você faz vários trabalhos sociais para crianças, para diversas pessoas. E eu fico pensando assim, o olhar que você tem pelo seu lugar, pela sociedade pernambucana, holandense, Isso, assim, etc. todo o meu negócio, tudo é na comunidade. Inclusive, a maioria dos funcionários são pessoas que vivem na comunidade. E aí, a gente tem um projeto social, que é o Criança Luz, que a gente cuida de mais de 50 crianças da Olha, comunidade. também eu falei que a luz dela fica emanando, ela emana, gente. Na escola de futebol, né? E a gente tem muitos projetos sazonais. Páscoa, a gente distribui. São João, a gente distribui milho para 600 famílias. São mais de 17 Nossa, mil. isso pra eu que sou do interior, que amo comida de milho, é meio que assim, é sério. No interior, a gente tem muito essa cultura, né? Tipo, mesmo quando a gente não tinha, eu me lembro, pai e mãe, assim, quando a gente não tem condições, a gente espera o carro da prefeitura para receber o peixe da Semana Santa, o milho do São João. Isso. Exatamente, porque mesmo que a gente não conseguisse comprar, a gente tinha lá aqueles 2 peixinhos pra gente fazer essa celebração. Então é muito legal você sem ser o Estado, sem apoio, mover esse sentimento. E a comunidade, ela fica aguardando, quando já fica próximo, pergunta, vai ter milho, e a gente sempre diz, vai ter milho sim. E aí você vê 600 famílias, sabe, todo mundo querendo receber sua milho, é muito gratificante. Você poder, de alguma forma, contribuir, sabe, para mesmo que seja em momentos sazonais, com um projeto que toda semana acontece, tem treinos semanais, 3 vezes por semana. E aí já revelou aí um novo craque do esporte. A gente tem um menino chamado Miguel que vai dar o que falar, viu? Olha, aguardem, viu? O esporte fica ligado. Então, é muito legal. Mas eu só consegui isso através do empreendedorismo. Nossa. Se não acreditasse, você precisa acreditar. A gente precisa acreditar no nosso potencial, a gente precisa acreditar que a gente consegue, a gente precisa ter a persistência, a gente precisa ter disciplina. O militarismo me ajudou muito, porque eu acabei sendo uma pessoa muito disciplinada. Então, isso ajuda muito. Muitas pessoas acontece uma série de problemas, porque você sabe que quando a gente abre uma empresa, vai chegando os desafios e a gente tem que olhar para aquele desafio e dizer... como superar. Então, eu sempre digo a todo mundo, gente, se surge um problema que eu costumo chamar de desafio, você pensa, no mínimo, em 2 formas de resolvê-lo. Se você pensa em 2 formas de resolver, o problema já não mais existe. O que existe agora é uma solução. Exatamente. E eu fico muito feliz. E aí, você acabou trazendo um pouquinho no seu relato, que é um ponto que eu sempre trago aqui, principalmente nesse mês, né? Eu estou lisonjeada novamente de você estar aqui, porque eu sei o seu poder transformador das pessoas, das mulheres que estão ao seu retorno, na sua comunidade. E uma coisa muito legal, que eu vejo você, inclusive, na sua fala, que é a questão da transformação, do empoderamento dessas mulheres, né? De sacoleiras pelo Brasil, de conquistar, de fazer. E a gente está num momento, né? De violência da mulher, de altos feminicídios, de mulheres que mantêm-se em relacionamentos difíceis ou... violentos, porque eles são dependentes financeiros, emocionalmente. Isso. E aí fica naquela situação, não quer mudar de carreira, não pensa em fazer alguma coisa. E esse teu exemplo, tu sente que influencia essas mulheres? Muito. Muitas querem ter essa independência financeira, mas os próprios companheiros desmotivam essas mulheres. Não vai dar certo. Isso você não vai conseguir vender. Mas o que é que a gente pode dizer a essas mulheres? Eu também passei por isso. Isso. Eu não sou uma pessoa que tive apoio a princípio. Não, a princípio ninguém acreditou que eu fosse conseguir vender aquelas peças de roupa. Só eu. Só então, você. Quem tem que acreditar em você? É você mesmo, tá? Não pense
que a mãe, o pai, o marido, o irmão, o vizinho vai acreditar. Eles não vão acreditar, você não vai conseguir. E aí você fica, persiste. E quando a coisa começar a dar certo, aí sim, aí vem aquele, que legal, fulana vende, é um sucesso. É o começo que dá certo, né? Quando começa, as pessoas começam a olhar e falam assim, nossa, ela não desistiu ainda. Eu já escutei isso, ela não desistiu ainda. Mas veja, todo começo, todo o negócio que ela começar, ela vai encontrar pessoas que vai dizer que não vai dar certo, então ela vai desistir em todos. Tá vendo que confiar na gente faz o nosso potencial aumentar muito. Eu sempre falo assim, mesmo que você tenha técnica, os mentorados, conhecimento, diploma, mas se você não confiar no seu potencial, meu filho, ninguém vai, só Deus. Acredite naquilo. A gente precisa acreditar naquilo que a gente quer entregar, naquilo que a gente quer fazer. Não precisa de mais ninguém acreditar. Eu saía com a minha sacolinha ali, vendia no próprio quartel, vendia na vizinhança. Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. E detalhe, você vai ser chamada de moambeira, de doida, de maluca, de uma série de coisas. Para com isso, mulher, isso não vai dar em nada. Isso, ela tá achando que vai ficar rica com isso aí, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu não só mudei a minha realidade, Sim. Tá? Porque assim, hoje eu tenho casa na comunidade, moro na comunidade, mas eu tenho outros empreendimentos. Então hoje, assim, aí moro em Casa Caiada, aí moro em Maranguape, entendeu? Eu tenho outros imóveis, né? Graças a Deus. E hoje eu tenho a liberdade de querer morar onde eu quiser. Exato. Porque alguém, em algum momento, ela decidiu focar nela, focar em você, né? Acreditar. Investir em você mesmo. Luz, daqui a gente tem um momento de conselhos, né? Todo Papo Mentora, como eu falo lá no Instagram, de conselhos. Quais seriam os conselhos que você daria para quem quer transitar de carreira ou quer empreender e não sabe por onde começar? Assim, quais seriam os conselhos que você daria para quem assistisse esse vídeo? Tem alguns pontos que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que estão perdidas. Elas querem começar com algo, elas não sabem por onde começar. Você sabe que é uma realidade das mulheres brasileiras e elas, principalmente as que vivem violência doméstica, né, agressão física, agressão verbal, patrimonial, que muitas nem sabem os tipos de agressão que elas sofrem. E eu tenho um conhecimento maior por ser da área de segurança pública e eu atendi muitos casos de violência, né, contra a mulher. Infelizmente, eu sei o quanto é complicado para essas mulheres. Mas tentem começar ali, no seu próprio meio, na sua rua, primeiro na sua comunidade. Seja com um brigadeiro, seja com uma roupa, seja com um serviço, né, de cabelo, comece de sobrancelha, por onde você gosta, né? No lugar que mais comece fazendo aquilo que você se identifica, que você gosta. Mas para isso você já tem que ter um público-alvo na sua cabeça definido. Para quem eu vou vender e qual serviço eu vou prestar. E faça uma boa gestão de tempo, porque você sabe que o maior desafio das mulheres é deixar toda a casa arrumada, cuidar das crianças e não ficar com a consciência cansada, né? E muitas não começam porque elas pensam assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Eu não consigo. Elas dizem, eu não consigo porque é muita coisa. Eu queria vender algo, eu queria fazer algo, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo. Tem. Você tem tempo. Todo mundo tem tempo. Quando a gente prioriza, de fato, que vai agregar valor para a gente consegue tempo. É só falta de prioridade. Isso. Então, você tem que priorizar. Não, se hoje eu vou começar, eu vou acordar 1 hora mais cedo, eu vou deixar o almoço pronto 1 hora mais cedo, para que eu possa dedicar pelo menos aí 2 ou 3 horas por dia ao meu negócio. E com o tempo, a coisa vai fluindo. Ai, que massa, tá vendo? Anota esses conselhos aí, que eu quero aplicar, depois vocês vão compartilhar, se vocês já começaram. Mas é um desafio muito grande para as mulheres, e muitas não começam por conta disso, porque elas não acreditam que tem tempo para isso. É porque a gente fica sempre naquela situação, né? Assim, eu tô sempre perdendo alguma coisa, faltando alguma coisa, né? Então, assim, às vezes, escutei uma vez de manhã falando sobre isso, antes eu me preocupava muito de trabalhar, de chegar em casa, arrumar minha casa, botava para lavar. E quando eu não fazia isso, existia uma angústia. Tipo assim, eu não dei tudo de mim, né? Ela disse, hoje não, depois da terapia, graças a Deus, manhã. Mas a gente sempre acha que tá devendo alguma coisa, né? Que tá faltando alguma coisa pra gente entregar. Então, realmente, a gente tem que trabalhar isso com a gente. Entender que tem dias que os pratinhos vão cair, tem dias que a gente vai super vencer. E isso é a vida. E tá tudo bem, né? A gente não vai conseguir ser perfeita em tudo. Tempo todo. E tem muita gente que é justamente isso que você falou, que, mas eu tenho que ficar pronta. Não,
vai fazendo e no caminho, Você sabe? fica pronta. No processo. Mas que processo é esse? É o caminho de crescimento. Durante o seu crescimento, você vai surgindo os desafios e você vai aprendendo a superar esses desafios. Quando você pensar que não, você já está com o seu negócio, ele já tem crescido, você já está vivendo dele, porque você acreditou. Você acreditou. E aí, Luísa, eu vou fazer uma pergunta assim, bem íntima, bem assim, né? Mais do que tudo, né, gente? Ela abriu o coração dela, abriu a história para vocês aqui, estou muito feliz. Mas, assim, qual foi o momento que você passou, né, nesses últimos anos de toda de trajetória, de empreendedorismo, de escrever, de hoje estar em palcos falando, né, em televisões? Qual foi o momento que você disse assim, nossa, Deus, eu realmente... Aquela luz que saiu com 6 sacolinhas, né, 6 pecinhas de roupa, conseguiu influenciar pessoas, transformar a vida. Qual foi aquele momento assim que... Teve algum momento Teve, assim... que tu foi assim, parou e falou assim, nossa... Porque assim, durante nunca toda a imaginei. infância, eu passei muito tempo assistindo o programa Pequenas Empresas e Grandes Grandes Negócios da TV Globo. Então, eu sempre fui muito fã desse Ah. programa. Então, quando eu fui convidada pela Globo para fazer o programa, né, e o Pedro Lins esteve na minha comunidade, na minha Pedro, casa, né, e a gente que- gravou, e o programa foi ao ar, aquilo ali para mim disse... E muitas sacoleiras do Brasil inteiro, mulheres que querem começar a empreender, começaram a me procurar, Luz, me dá um conselho, me diz como é que eu faço para começar. Eu vivo um relacionamento abusivo, eu vivo com dificuldade financeira igual você, eu sou uma mulher preta e eu não tenho recurso, eu não tenho uma boa aparência, Luz, eu não sei falar direito. Então, assim, eram mulheres do Brasil inteiro me procurando. Aí eu disse, nossa, a minha história Ela conseguiu. serviu de inspiração para outras mulheres. Então, esse trabalho ele não pode parar. Não pode, não E pode. A gente aí- quer que cada vez mais tenha uma Foi luz... quando a mostra- ficha caiu. Inclusive, eu fiz um outro reviravolta, porque depois do programa, eu comecei a ensinar mulheres a como vender na Shopee, Que é como vender... O digital, né? Isso, O e momento aí pro digital, porque até então eu estava muito na loja física. Então, as vendas mudaram em todo o A Brasil. nossa forma, né, de se relacionar, de vestir, uma coisa que a gente fala muito aqui sobre a tecnologia, né? Não tem como a gente fugir da tecnologia Isso. hoje. Então, hoje, eu ensino as mulheres a sair dessa loja física ali e ir vender dentro da Shopee no digital, porque eu sou influenciadora, né? Vendedora influenciadora da Mais uma Shopee. coisa que ela faz, gente. Mais uma coisa. Bota aí. É muita Então, profissão. Eu dessa já mulher. abri várias lojas, então eu tenho toda uma equipe que abre a loja, edita fotos, vídeos, sabe? E isso não sai do bolso da empreendedora, isso é orientado e colocado dentro da precificação. Então, tudo que ela precisa ter é o produto. Luz, muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz, né? A mentora das mentoras, né? Empreendedoras daqui de Pernambuco. Eu estou muito feliz. Grata por você estar aqui, né? Nesse mês de março dedicado às mulheres, onde eu só convidei pessoas assim arrochadíssimas e como você, assim, é um privilégio. E lógico, para agradecer que você veio aqui no nosso primeiro Papo Mentor, né? Nosso terceiro Papo Mentora. Eu quero te dar uma lembrancinha. É simples, tá? Mas eu quero para demonstrar um pouco do nosso gratidão que é estar aqui, tá? Produção, João, me ajuda aqui nesse momento. Ai, obrigada. Tá aqui uma caixinha. Obrigada pelo carinho. É uma caixinha. Oh, caixinha linda. A caixinha com a nossa marca, com o nosso designer. Tá? Tudo aí foi feito. Foi feito com o nosso querido designer. Olha, já tenho pra treinar, viu? Vou E treinar já. pra praia com filhote. Obrigada, amei. Vou treinar, Arrochadíssima. viu? Queria também agradecer muito e parabenizar você por esse trabalho lindo que você faz, mostrando, Obrigada. né, às pessoas que pode sim existir essa transição de carreira, só que de forma mais leve, mais natural. E você faz isso como ninguém. Eu Ai. acompanho o seu trabalho e vejo quantas pessoas já conseguiram, através da sua orientação, fazer a transição de carreira e ficarem felizes com o que de Felizes, fato estão que é o fazendo. importante. Né? Então, meus parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz que Tonel Studio Design nos juntou e, nossa, assim, fico inspiracional realmente, eu mesmo acho a história dela incrível
Espero que você continue influenciando muitas e muitos Amém. empreendedores. Nós. Amém, amém, amém. É isso, gente. Obrigado por assistir mais um Papo Mentora aqui no YouTube e em todas as outras redes. Te espero até o próximo Papo Mentora. Um cheiro para vocês e até logo.